Bom, eu vou tentar ser breve aqui para a gente poder ter mais espaço para o debate. O tema que eu me propus a falar aqui é os povos indígenas frente ao Estado e à burocracia. É um tema muito amplo e que tem mobilizado antropólogos ligados a diferentes vertentes teóricas da disciplina há muito tempo, e eu acho que não cabe aqui, enfim, falar especificamente sobre o modo como a antropologia vem discutindo o tema, mas eu acho que a minha ideia seria um pouco partir da constatação, acho que já foi muito bem apresentado pela Oyara e pelo Bruno, de que nos últimos anos o impacto da burocracia, especialmente dessas práticas de produção de documentos, certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de vacina, matrícula escolar, cartão de banco, carteira de trabalho, título de eleitor, CPF, enfim, uma série de registros vem tendo na vida das populações indígenas no Brasil, e esse impacto tem ficado cada vez maior e mais evidente, né? E essas práticas de documentação, acho que são parte enfim, mecanismos de controle do Estado. E, no caso das populações indígenas, esse aumento, né, da burocratização em relação ao Estado, nos últimos anos, está diretamente vinculado às políticas públicas e aos programas assistenciais do governo. Acho que a Oyara e o Bruno já descreveram muito bem que casos que mostram como que as apropriações locais dessas práticas têm enredado os índios num esquema perverso de endividamento, né? Eu queria falar um pouquinho da minha experiência com os Mamaindê, que foi o grupo com quem eu fiz pesquisas de campo. Em 2005, quando eu terminei minha pesquisa de doutorado, na aldeia tinha pouquíssimas pessoas com documentos. Eu me dei conta disso, eu não estava prestando atenção nisso na época, não era um tema que eu estava investigando, mas essa questão ficou evidente dos documentos quando eu estava na aldeia na época de eleições municipais, e os candidatos iam para as aldeias, era comum, Rondônia, Mato Grosso, pegar o número do título de eleitor, das pessoas que tinham título de eleitor, as carteiras de identidade, anotar e, em troca de voto, oferecer cesta básica, né? E eu estava na aldeia, então, numa dessas situações, comecei a prestar atenção em quem tinha título de eleitor, quem tinha documento, e eram pouquíssimas as pessoas que tinham esses documentos. Inclusive, isso era uma coisa que os Mamaindê, na época, se lamentavam, porque eles atribuíam à posse do documento em si o fato de eles poderem ganhar cestas básicas, né? O documento tinha esse poder, né, de dar acesso a essas mercadorias. Então, e pouquíssimas pessoas na época, ou seja, há 11 anos atrás, tinham documentos, né? Só duas pessoas, assim, mais ou menos, eu não sei porque eu não tenho um levantamento sistemático, mas pelo que eu lembro, assim, nessa época, 2 pessoas com mais de 65 anos tinham aposentadoria rural. Na época não tinha Bolsa Família ainda, pelo menos lá. Essas duas pessoas que tinham aposentadoria rural, portanto, tiveram que obter alguns documentos, a carteira de identidade da FUNAI, que não é a carteira de identificação nacional, é uma carteira de identidade específica. Uma delas fumava sistematicamente usava a carteira de identidade para enrolar cigarro, que causava uma série de problemas, que a filha tinha que ir na cidade toda hora para tirar de novo o documento e tal. Então, assim, não tinha uma preocupação com o documento. 3 jovens entre 20 e 30 anos tinham carteira de identidade, a carteira de identidade nacional, não a da FUNAI. E desses jovens que tinham documentos, a maior parte tinham feito esses documentos porque eles passaram a fazer parte de projetos, né, do projeto Tucum, na época, que era um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação de Rondônia, para atuarem como professores indígenas. Um deles e um outro que tinha documentos tinha acabado de se formar no curso de agente de saúde e também atuava como agente de saúde, né? Então, a prática da documentação estava diretamente voltada para a atuação, né, desses jovens nesses programas e para eles poderem receber salário, né? E também auxílios, na época, auxílio maternidade, essa aposentadoria rural. Nos últimos anos, né, o número de pessoas com documentos na aldeia cresceu enormemente. Eu não tenho assim não tenho dados muitos dados sobre isso agora, mas eu sei que, enfim, conversando com pessoas que continuam
na aldeia e tal, praticamente todas as crianças têm registro de nascimento, registro civil, carteira de vacinação, documentos de matrícula escolar, até porque essas práticas de documentação elas se multiplicam, né? Porque para você ter acesso aos programas assistenciais do governo, você tem que manter seu filho na escola, portanto você tem que matricular seu filho, você tem que ter certidão de nascimento, você tem que vacinar, enfim. Então você tem que multiplicar cada vez mais a produção desses documentos para que ter acesso a esses benefícios e a esses programas de assistência. Esse é um fenômeno, né, relativamente recente, não só entre os Mamãe-Dê, mas como acho que foi colocado aqui entre outros grupos indígenas. Eu estava lendo recentemente uma tese sobre os Wayampi, e a tese era escrita em colaboração com pesquisadores Wayampi, então a autora da tese se colocava como pesquisadora e os dados que ela usava eram dados de pesquisadores Wayampi. E em determinado momento ela fala que a maior parte desses jovens eram assalariados e que dividiam, inclusive, os assalariados e os não assalariados. Isso era uma divisão, né? Enfim, eu acho que a Oyara e o Bruno já colocaram muito bem, né? A questão aqui é pensar quais são as consequências dessas práticas de documentação, de burocratização para as populações indígenas e a forma como essas práticas vêm sendo apropriadas localmente, né? Criando esses sistemas perversos em que os índios se veem enredados, né? Endividados, enfim... quando na verdade você desloca o problema, né? O problema não é exatamente a pobreza, mas é a terra, né? E aí eu queria só assim pensar duas questões, assim colocar duas questões para serem discutidas aqui, né? Que é justamente a relação entre essas consequências que esses programas tipo Bolsa Família provocam, né? Eu acho que todo mundo aqui falou, né, no aumento do deslocamento das populações que estão nas aldeias para as cidades, né, numa peregrinação assim, por documentos, e para você ter documento, para você conseguir os benefícios. Isso fica muito claro no filme sobre os RUP do Alto Rio Negro, que a gente vai passar aqui. Eu acho que o filme fala, né, um pouco uma ilustração de tudo que a gente está falando aqui. Então, esse deslocamento das populações indígenas para a cidade, né, que se veem enredadas e muitas vezes impedidas de voltar para as aldeias, né, no caso dos rúpidas, é um negócio muito impressionante. E a diminuição, né, das formas de obtenção tradicionais de alimento, né, então as pessoas têm que trabalhar, têm que cumprir um horário que não é compatível com o trabalho na roça, por exemplo. Então não podem mais plantar, tem que, em vez de plantar milho, comprar um milho enlatado. Enfim, você cria uma série de mudanças, né? E quais são as consequências disso num contexto justamente em que os direitos constitucionais desses povos estão sendo claramente ameaçados, né? Estou me referindo aqui à PEC 215, enfim, a várias outras violações de direitos adquiridos. Então, esse esvaziamento, eu acho, esse aumento do deslocamento das populações indígenas para a cidade, nesse contexto, eu acho que é uma coisa bastante perigosa. Eu acho que a gente poderia pensar, enfim, estou colocando isso como mais um ponto para ser debatido aqui. Acho que é isso, acho que a gente podia abrir, né, para o debate e depois passar. Eu sugiro que vocês assistam o filme dos Rúpida, que é bem curto, são 15 minutos, e eu acho que ele é muito ilustrativo assim, do que a gente tem falando.